Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional aí, assunto urgente para os dias de hoje. Estamos no agosto lilás, que ajuda aí a prevenir a violência contra as mulheres, ajudando mulheres a sair dos relacionamentos abusivos. Antes de falar sobre dependência emocional, vou falar do nosso encontro de mulheres, dia 12 de setembro. Nós já estamos tendo inscrições. As vagas são limitadas, né? Não serão para muitas mulheres, serão 70 mulheres no máximo. Já temos aí muitas inscrições. Se você quer ir, quer dar seu nome, você pode me dar o seu nome e segurar sua vaga até dia 1º de setembro. Tá? Às vezes você não tem como pagar agora, você pode segurar dando o seu nome. E aí, dia 1º de setembro, a gente vai dar esse tempo aí para você decidir se você vai ou não no nosso encontro, que vai ser maravilhoso. O tema vai ser Olhando para Minhas Raízes, Eu Entendo o Meu Agora. A gente vai hoje ver aqui como que uma mulher dependente emocional, ela não entende às vezes por que ela está tão apegada a alguém, ela não entende os comportamentos dela hoje. Bom dia, Yara. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí. É um assunto urgente porque hoje a gente vê mulheres, essa semana mesmo uma mulher me procurou e falou, preciso de ajuda, vou tirar minha vida, porque eu não consigo ver ele com outra pessoa. E aí a gente vê como a dependência emocional, ela também é doença, né? Ela é doença. Ela age no cérebro igual uma dependência mesmo por drogas, igual uma dependência química. Bom dia. Então a mulher não consegue mesmo entender por que ela tá nesse lugar, por que ela é tão apegada, por que ela não consegue viver sem essa pessoa, por que a vida dela gira em torno dessa pessoa. Ela não consegue compreender. E a gente sabe que a raiz está na infância. Hoje eu vou falar aqui das características de uma mulher para você ver se você, né, se identifica aí com os comportamentos, com os padrões repetitivos. Geralmente a mulher com dependência emocional, ela tem crise de ansiedade. E a gente vai trabalhar, são consequências no corpo, na alma e para quem crê até no mundo espiritual, né? As nossas brechas emocionais, ela atinge, bom dia, Rayane, ela atinge o mundo espiritual. Então estamos aqui agora no encontro das conscientes. Eu coloco esse nome porque nós precisamos de consciência. Muitas vezes as pessoas estão em certos lugares, travada, né, sofrendo e não sabem por que chegaram naquele lugar. Não sabem explicar por que eu cheguei nesse lugar, por que eu olho no espelho, eu não sou ninguém, por que a minha vida está bloqueada, por que eu não consigo sair desse relacionamento, que é o caso que a gente vai ver aqui hoje, né? Por que eu confundo amor com sofrimento? Porque a dependência emocional, ela confunde amor com sofrimento, né? Ela é apegada àquele relacionamento. E aí amanhã a gente vai ver mais sobre o narcisismo. Eu sei que vocês estão me pedindo aí direto para falar um pouquinho, né? Aí amanhã eu vou falar mais, mas hoje a gente vai falar mais da dependência emocional pra gente entender aí. Tô esperando alguns entrarem, pra ver se mais alguém entra. Se você quer compartilhar agora, né? Manda um aviãozinho aí pras pessoas. Mulheres que sofrem de dependência emocional, que estão em relacionamentos e não conseguem sair. Vocês podem ver aí que o feminicídio, toda vez que acontece um feminicídio, os familiares falam, nós falamos pra ela, ela não saiu, a gente sempre falava, a mãe falava, e ela não conseguia sair desse lugar, né? Por que não consegue? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então vamos lá. Características da mulher emocionalmente dependente. Essa mulher que ela é emocionalmente dependente, ela não é dependente do outro somente. O que ela depende é das emoções dela. E a emoção predominante da mulher que ela é dependente emocional
é o medo. Ela não é dependente, o problema dela não é tanto o lado externo. É a dependência emocional dela e a emoção predominante é o medo. Ela é dependente do medo dela. Então, o medo dela de ficar sozinha, de ficar sem aquela pessoa, de perder aquela pessoa, é maior do que tudo. Tem um versículo que eu sempre gosto de trazer quando eu falo de dependência emocional, que é aquele versículo que fala que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. A dependente emocional, a pessoa que tem a dependente emocional, ela está com medo o tempo todo. De não ser amada, de não ser validada, de ser abandonada, de ficar sozinha. E essa raiz, gente, está na infância, né? Eu já falei aqui muito sobre isso, mas sempre vou estar trazendo esses conhecimentos aqui, porque poucas pessoas têm esses conhecimentos. Eu atendo aqui, eu pergunto às meninas e elas falam, não tinha esse conhecimento. Então, o medo de ficar sozinha tem a ver com os medos desde a infância. Geralmente a mulher que é dependente emocional, ela se sentiu abandonada na infância. Então ela não teve recursos emocionais na infância. A raiz hoje a gente já sabe da dependência emocional. É só você olhar para o lugar que você está hoje, depender de alguém totalmente para viver, para se sentir amada, para se sentir pertencente e olhar lá para a raiz que é a sua infância. Aí lá na raiz da infância você pode ver que você se sentiu abandonada lá na infância. Poucos recursos emocionais você teve, talvez dos seus pais, não teve atenção, se sentiu abandonada, vamos supor, igual tem gente aqui que a gente sabe que a criança que se sentiu abandonada no berço. Vamos supor, o pai foi trabalhar, a mãe foi fazer coisas de casa e deixou essa criança no berço, essa criança ali. Ela já se sentiu abandonada. Então, são pequenos abandonos da infância mesmo, negligência. E você veio para a vida adulta com esse mesmo sentimento. Então, por isso que eu falo para vocês que isso é um tipo de trauma, sim. E você teve um trauma lá na infância e você traz isso para a vida adulta. Nem sempre a dependente emocional, ela está em relacionamentos abusivos, tá? A dependente emocional, ela também pode casar com um homem que não é abusivo, um marido bom, mas esse marido vai ter que pagar as consequências desse trauma dela. Então ela não vai querer ficar sozinha, ela vai querer sugar esse marido, ela não vai estar satisfeita com nada, ela sempre vai querer validação, reconhecimento. Então a dependência emocional não é só para as pessoas que estão em relacionamento abusivo. Tem pessoas que têm dependência emocional e estão em relacionamentos bons, com maridos bons. Mas também, se elas não forem curadas, esses maridos também vão pagar aí o preço dela não se curar, tá? Então vamos lá para mulher com dependência emocional. Vamos falar características aqui, tá? Tem medo intenso de ser abandonada, é uma das características. Precisa constantemente da aprovação do parceiro. Então essa mulher, ela cria expectativas todos os dias. Então, se ela está num relacionamento com um parceiro que ainda não valida ela, aí ela vai ter expectativa todos os dias disso, por isso que gera a crise de ansiedade. Então, a maioria das mulheres que eu atendo aqui hoje tem consequências no corpo, tá, gente? Como eu falo aqui, não adianta. O que vai no físico vai na alma, o que vai na alma vai no corpo, o que vai no corpo vai pro espiritual. Tudo aqui toca. Mundo espiritual, mundo emocional e físico, né? Não tem como separar. O que um acontece com um, todos os outros vão sentir. E que é que eu falo pra vocês que a gente trabalha aqui olhando pra gente como ser integral e não repartido em partes fragmentadas aí, tá? Essa mulher dependente emocional, ela tem dificuldade de dizer não. Então, ela pode se submeter a tudo numa relação. Então, ela pode, às vezes, vestir roupa que ela não quer. O cara, vamos supor, manda ela se vestir vulgar. O marido manda ela se vestir vulgar, o namorado. Ela não vai dizer não, ela vai se sentir vulgar, mesmo que aquilo desagrada ela, não faz parte dos princípios dela, não faz parte dos valores dela, mas ela vai fazer para agradar, para ser amada. Então ela tem dificuldade de dizer não. Então ela vai se submeter até erros, às vezes, só para se sentir pertencente àquele alguém, né?
Então, por que que hoje a gente está falando disso? Por que que é urgente? Porque hoje, vou dar um exemplo aqui. A gente viu aí, ontem, ou antes de ontem, veio uma notícia, acho que foi antes de ontem, de 2 meninos, 2 irmãos que mataram o pai. É o que mais está acontecendo hoje. Inclusive, tem até um filme aí que fala a escolha de ficar. Você pode escolher ficar num relacionamento abusivo, mas isso vai ter consequências. Essa mãe aí, vamos colocar, né, que apanhava desse pai, os filhos viram a mãe, né, sendo maltratada, o que os filhos fizeram? Eu vou matar ele. E matou ele. Então, às vezes essa mãe está escolhendo ficar todos os dias, já está vendo o caos ali dentro, já está vendo que não sustenta, e os filhos o que agora vão pagar? Porque acabaram matando o pai, porque viu relacionamento. A mulher dependente emocional, ela não consegue dizer não. A mulher com dependência emocional, ela não consegue dizer não ao relacionamento abusivo. E os filhos estão dentro de casa vendo isso. Então, o filho pode matar. Às vezes a gente vê, né, padrastros e até pais matando filhos. Por quê, gente? Por quê? A gente viu aí um menininho que morreu na mão do padrasto. Por quê? Porque essa mulher, ela fica naquele relacionamento abusivo e crianças estão morrendo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cláudia. Crianças estão morrendo na mão desses homens porque muitas mulheres estão presas à dependência emocional. Então, hoje a gente sabe que, né, tem mulheres que, se esse homem é tudo para mim, o meu filho já não é nada. Tem mães que abandonam os seus filhos. Inclusive, o comportamento, o padrão de comportamento geralmente se repete. Se a mãe se sentiu abandonada na infância, ela abandona os filhos também para ficar numa relação abusiva. Porque ela é doente emocional. O medo dela, lembra aí, o medo dela é maior do que perder um filho, do que ser maltratada, do que apanhar. Tudo gira em torno do medo, tá? Então, ela tem dificuldade de dizer não. Então, os filhos podem sofrer por isso. Aceita situações que lhe fazem mal para não perder a relação, tá vendo? Então, ela vai aceitar, ela vai se submeter aos maus tratos ali, até ver esses homens maltratar os filhos dela, porque ela não consegue dizer não e ela aceita situações. A dependência emocional leva a mulher a aceitar o inaceitável. Leva a mulher a se conformar com aquilo que não é normal. Leva a mulher a se anular totalmente. Sente que não consegue viver sem um parceiro, então elas olham e falam assim, eu não consigo viver sem esse homem. Eu não consigo viver sem ele. Se ele sair da minha vida, eu morro. E aqui, domingo mesmo, uma mulher falou comigo, se você não me ajudar, eu vou acabar tirando a minha vida. Eu vou tirar a minha vida, eu não consigo mais. Eu morro de medo dele arrumar outra pessoa, eu não consigo ver ele com outra pessoa. Então, o que acontece? A dependente emocional, ela não enxerga como sair daquele lugar. Então, não é frescura, não é mulher boba, não é mulher que gosta de apanhar, não é mulher... Não é. Ela precisa de ajuda porque ela está numa prisão emocional. Então, pensa aí, a prisão não é só o outro, ela não está presa a outra pessoa. Ela está presa ao emocional dela. Se ela resolve a questão emocional, acabou. Ela consegue dizer não, ela consegue parar de submeter a coisas que maltratam ela, tá? Confunde amor com necessidade, né? Então, ela fala que isso é amor. Mas, como eu falei aqui, no amor não existe medo. Se a mulher está num relacionamento, gente, onde esse relacionamento só causa medo, não tem nenhuma virtude dentro dela, não causa nenhum tipo de virtude, ela não consegue reconhecer o seu valor. Se ela tem medo constante, está em estado de alerta o tempo todo, então não é amor. Mas a dependência emocional confunde amor o tempo todo com medo, né? Amor é sofrer. Por quê? Eu vim de uma escassez da infância emocional. Então, eu não busco felicidade, eu busco familiaridade, que é o que eu falei pra vocês. A mulher só fica ali naquele relacionamento, tanto que tem mulheres que o homem gritou uma vez, bateu uma vez, ela consegue sair fora. Por quê?
porque ela não é familiar. Peraí, meu pai nunca me maltratou, minha mãe nunca me maltratou. Eu sempre tive abundância de carinho, de amor, de atenção, então eu não consigo ficar nesse relacionamento. A mulher que não teve nada, escassez emocional, ela vai ficar no relacionamento e vai buscar um relacionamento de escassez também. E é tudo de modo inconsciente, tá? Tem dificuldade de ficar sozinha, né? Então o medo dela é de ficar sozinha. E aí ela entra o quê? Na solidão. Porque tem pessoas que conseguem viver sozinha com elas mesmas, desfrutar da presença delas sozinha. Então estar sozinha não é ter solidão. A dependente emocional, ela tem um problema aí de solidão. Ela se sente solitária o tempo todo. Busca mensagens, ligações, confirmações constantes. Então se o cara, vamos supor, o marido não respondeu a mensagem, ela, você não me respondeu, eu fiquei te procurando. Então ela tá o tempo todo assim, em estado de alerta, né? Então não descansa a mente, não descansa, por isso que vem as crises aí de ansiedade. Fica muito ansiosa quando o parceiro se distancia. E a pessoa que tem dependência emocional tem a tendência a buscar parceiros que não suprem elas emocionalmente, tá? Então tem casos aqui de mulheres que estão no 5º relacionamento abusivo, com os mesmos caras, com os mesmos comportamentos. Por quê, gente? E aí o que eu falo é dedo podre? Não é. Ela busca o pai dela nesses relacionamentos. Porque geralmente quem é dependente emocional foi abandonada pelo sexo oposto. O pai não teve tanta presença de pai, não teve. Então geralmente ela vai buscar o pai dela nesses relacionamentos. Eu atendo pessoas aqui que estão em relacionamentos com um cara que tem o mesmo perfil do pai. Por isso que eu tô falando pra vocês, não é escolha racional, é escolha com reflexo emocional. Por isso que aqui a gente trabalha pra gente ter escolhas racionais. Senão você vai sempre escolher as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos relacionamentos, estar nas mesmas situações. Se você não se tornar consciente, o subconsciente governa suas escolhas, sua vida. Então você não tem liberdade para escolher o que é saudável. Você sempre vai escolher aquilo que te maltrata. Porque você vai escolher a partir do que você conhece lá no passado, lá atrás. Por isso que você traz o passado para o seu presente, tá? Então, interpreta o silêncio. Quem quiser perguntar alguma coisa aí, pode perguntar, tá? Quem quiser fazer perguntas aí, pode perguntar, que vai ser ótimo aqui para contribuir com a live. Busca mensagens, ligações, confirmações constantes. Fica muito ansiosa quando o parceiro se distancia. E vai atrair parceiros que tem quebra de silêncio, isola ela, interpreta silêncio ou demora com rejeição. Então ali para ela é um trauma quando o parceiro isola ela. Ela sente muito mais traumatizada quando ele silencia, fica preso num quarto e não quer conversar com ela. Para ela ali, ela tá sofrendo assim. É muito mais gigante para ela do que para uma pessoa que não tem dependência emocional, tá? Perde a própria identidade dentro do relacionamento. Quem que eu sou? Não sei, tô deixando ele decidir. Quem que eu sou? Não sei mais. Eu tô deixando ele governar a minha existência, a minha vida. Então você perde o governo total da sua identidade. O governo é dele, é do outro, né? Abandona amigos, hobbies, projetos pessoais. Então a mulher que sofre de dependência emocional, geralmente ela se isola, ela perde realmente os seus sonhos ali. Por quê, gente? Tudo gira em torno de uma única pessoa. A dependente emocional, ela concentra tudo que ela é numa única pessoa. Ela transfere para uma única pessoa todo o ser dela. Ela entregou o coração dela para essa pessoa, né? Sente culpa quando pensa em priorizar a si mesma. Tolera desrespeito por medo de terminar. Tenta controlar o parceiro para diminuir a própria insegurança. Então ela pode ter um ciúmes aí excessivo, ver onde não tem. Acredita que precisa ser perfeita para ser amada. Então ela busca a perfeição. Acredita, eu conheço mulheres aqui que mudaram o jeito de vestir, mudaram o cabelo, mudaram os sonhos, né? Deixaram
faculdades, deixaram tantas outras coisas, deixaram amigos, deixaram família, deixaram filhos, que é o que eu tô falando aqui, só para ser aceita por essa única pessoa. Então essa única pessoa começa a governar a sua vida, quem você é, até você se tornar consciente, né? Guarda essa frase aqui. Se você não se tornar consciente, o subconsciente vai governar a sua vida. Você vai chamar isso de destino, dedo podre, acaso, qualquer outra coisa. Tem dificuldade de reconhecer seus próprios limites, volta repetidamente para relacionamentos que lhe fazem mal, confunde sofrimento com prova de amor, que é que eu falei, que sente vazio quando está nesse relacionamento. Tem pensamentos como, quem vai me querer depois? E geralmente a mulher que entra com o narcisista, ele fala muito isso pra ela. Você não vai arrumar ninguém, quem que vai te querer? Quem que vai te querer? Só eu, minha filha, vou te querer. Você não vai arrumar nunca ninguém. E aí o que acontece? Ela fica realmente com medo, porque ela nunca vai arrumar alguém. Porque, gente, a dependência emocional, ela sempre precisa de alguém. Todo mundo tem um nível de narcisismo. Todo mundo tem algumas características do narcisismo. Quer ver uma característica? A gente é egoísta por natureza. Só que o narcisismo, ele é totalmente egoísta. Ele não vai pensar no outro. Então, todos nós temos um nível, às vezes, sim, né, de narcisismo. Mas isso não quer dizer que você é narcisista. Igual, nem toda pessoa que é egoísta é narcisista. Mas todo narcisista é egoísta. Nem toda pessoa que é narcisista trai. Nem toda pessoa que trai é narcisista, mas todo narcisista trai. Então o narcisista, ele tem um pacote completo aí, ele é atrevido, ele é desafeiçoado, ele é traidor, ele é implacável, ele é irreconciliável, ele é, entendeu? Igual tem pessoas que vão ter dificuldades de perdoar, mas elas podem vir a perdoar, porque elas mudam. O narcisista não, ele sempre vai ser a mesma pessoa e com todos esses defeitos que amanhã eu vou falar, tá? Com todos esses defeitos aí. Então a pergunta da Gabi aqui é: todo mundo tem um nível de narcisismo? Na verdade, todos nós temos, porque, né, gente, o pecado tá dentro da gente. A maldade tá dentro da gente, só que isso não define mais nossa identidade. Então eu posso deixar o orgulho de lado, o egoísmo de lado. Nem quando as pessoas falam assim: nossa, eu era tão egoísta. Eu era tão orgulhosa, eu era tão avarenta, eu era tão arrogante e hoje eu não sou mais. O narcisista nunca vai falar isso, porque o narcisista, ele não reconhece os erros dele. É possível manter relação saudável com alguém narcisista? Não. Não existe saúde, boa pergunta aí. Não existe saúde do lado do narcisista, tá? Não existe. Na verdade, ninguém se cura em um ambiente tóxico, tá, gente? Porque aí entra, que eu falei pra vocês, o tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Saúde mental é isso. Quando você vive com o narcisista, o que seu pensamento vai ser ocupado? Tudo que é impuro, tudo que te difama. Tudo que você nunca vai ver suas virtudes, pelo contrário, você vai te diminuir, você vai te culpar, porque as palavras dele, né, como o nosso cérebro é um sistema informacional, toda informação, imagina você viver do lado narcisista e até pai narcisista, né? Amanhã a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui, tem pessoas que têm pais narcisistas. Você se olha no espelho na perspectiva de tudo aquilo que foi informado sobre você, então você acredita que você não vai conseguir, que você não é nada, que você é um lixo, que você é incapaz. Deixa eu ver outra pergunta. Ele surge por causa da criação ou experiência na infância? Ele surge por causa da experiência na infância, sim, por causa da criação. Então, os narcisistas, amanhã vocês podem fazer mais essas perguntas aí, sabe, tá? Sobre o narcisismo. O narcisismo, ou ele vem de um lar que ele foi o filho dourado, a mamãe nunca falou não pra ele, protegeu ele demais, então ele não sabe, ele tem uma imagem muito elevada dele mesmo, né? Então o narcisismo, ele quer ser Deus, ele não precisa, ele não tem humildade, ele
acha, ele tem uma ideia que ele é maior do que todo mundo mesmo. Então, por isso ele diminui as pessoas, porque é assim que ele engrandece a imagem dele. E ele veio de uma infância que ele foi muito rejeitado. Muito rejeitado. Então, ele não aceita a rejeição. Ele não aceita ser rejeitado, ele não aceita falar não com ele, porque ele se protege. Então, é uma máscara que ele usa e ele tá sempre na autodefesa. Então, ele não erra, e inclusive quando ele erra, ele joga a culpa em você. Ele fala que você que é narcisista, né? Os narcisistas, a maioria aqui das mulheres que eu atendo, ele fala que eu que sou narcisista. Aí ele trai, ele fala que ela é que trai. Entendeu? Ele joga, ele vira a culpa. Uma pessoa narcisista sabe que está machucando os outros? Nunca. Ele não sabe, ele não vai se colocar no seu lugar, ele nunca vai falar assim, nossa, o que eu tô fazendo com ela? Ele nunca vai se colocar no seu lugar, tá? Ele não sabe que tá te machucando. Aliás, ele gosta de ver você sofrendo. Esse é o narcisista, tá? Boas perguntas aí, viu? Então, tem pensamentos da mulher, então as características da mulher dependente. Tem pensamentos como, quem vai me querer depois, né? Então ela fica, quem vai me sustentar? Eu sou sustentada por ele é minha provisão, então eu vou ficar aqui. Medo da insegurança financeira, insegurança, gente, é por todos os lados, sexual, como é que fala? É sentimental, porque você acredita que você não vai ter outra provisão financeira, você não vai ter outra pessoa. Então, a dependente emocional sempre está nessa certeza mesmo. Na sua mente, você cria isso e você acha que isso é real. Não tem outro meio de você ser sustentada emocionalmente, nem financeiramente. Então, muitas mulheres estão por causa do financeiro, tá? Ficam, e aí o que acontece? Podem perder a vida. Podem perder os filhos. Tudo porque sofre de dependência emocional, né? É igual dependência química, já falei, é codependência mesmo. Você fica nas drogas, você pode ver uma pessoa que está numa dependência química, a pessoa que é viciada em bebida, ela não consegue mais pensar nos filhos. Tudo gira em torno do vício, tá? A mulher pode ser a narcisista? Então, gente, olha pra vocês verem que loucura. É difícil um narcisista casar com outro narcisista. É muito difícil. Porque os narcisistas, amanhã a gente vai falar sobre isso. O narcisista, ele se alimenta daquela mulher que ela é empática. Ele precisa do lado dele uma mulher que vai ser empática, se submeter a tudo que ele quer. Então, dois narcisistas, eu nunca vi. Se tem alguém aí que já conviveu, nossa, eu sou narcisista, porque na verdade o narcisista também não reconhece que ele é. Porque ele não erra, né? Ele não vai reconhecer. Mas não existe. Não existe, é um trem assim. Por quê? A dependente emocional vai procurar relacionamentos que diminuem ela. E o narcisista vai procurar relacionamentos que ele vai ter vítima. Então, ele precisa de uma vítima, ele precisa depreciar, diminuir. Ele se fortalece quando essa mulher reage, quando essa mulher está se sentindo nada. Ele se fortalece assim, né? O narcisista é perverso, gente. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Pode acreditar que nunca encontrará alguém melhor, nem tem dificuldade de terminar, mesmo sabendo que a relação é prejudicial. Então, tem dificuldade de terminar mesmo sabendo, não consegue sair até se tornar consciente, a pedir ajuda, a reconhecer por que eu tô nesse relacionamento. Precisa aí mesmo de uma sondagem, tá? Porque senão o subconsciente é que sempre vai imperar aí. Tem dificuldade de terminar mesmo sabendo que a relação é prejudicial. Busca no parceiro a validação do próprio valor. Então, o meu valor está... Ele decide o meu valor. Eu não sei quem que eu sou, né? E eu sempre falo esse versículo aqui. Ama o próximo como que é ti mesmo. Então, se você não te ama, você não reconhece o seu valor que está em Deus. E por isso que aqui entra a identidade, que eu acredito que nós somos alguém já estabelecido antes de formar.
onde o narcisista não estava, o marido não estava, a mãe não estava. Mas aí a gente vai seguindo um roteiro humano e vai começando a olhar pra gente na perspectiva daquilo que a criatura nos deu e não o criador. Então a gente se afasta sim do criador e eu vou falar as consequências espirituais também aí depois pra quem crê, tá? Tem consequências emocionais, mas tem consequências espirituais também, né, gente? Porque a gente veio de um criador, então imagine esse criador da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, que nos deu respiração, que nos criou com tanto amor. E olhando para uma mulher, se submetendo aos maus tratos, reconhecendo que ela não é nada, tudo porque ela deixou isso na mão, terceirizou, né, esse amor, terceirizou a própria vida na mão de outras pessoas. Então, gente, você reconhecedora, sabendo que você é dependente emocional, dificilmente uma mulher vai morrer na mão de um cara que ela está curada. Ela não fica nem na primeiro tapa, no primeiros maus tratos, grito, ela não fica naquele relacionamento, se ela for curada. Se ela não sabe a sua identidade, ela vai continuar. O narcisista pode matar a esposa ou o filho. O narcisista, gente, faz tudo, ele mata todo mundo, inclusive se ele tiver sofreu uma ameaça. Eu acredito que aquele cara que matou os 2 filhos lá, vocês lembram dessa história, né? Matou os 2 filhos porque a esposa tava com outro cara, né? Já ele matou os 2 filhos porque ele era narcisista, então ele mata sim. Nem todo narcisista mata o corpo, mata por dentro, tá? Nem todo narcisista ele vai matar a mulher, vai tocar no corpo dela, físico, tá? Mas tem narcisistas que eles são tão cruéis que ele destrói a mulher por dentro. Quando ela vê, ela tá morta. Mas é por dentro. A alma, a gente sangra por dentro também, tá, gente? A gente não sangra só por fora, não, tá? Deixa eu ver. Pelo visto, eu vou falar mais de narcisista que dependência emocional aqui hoje. Como uma pessoa dependente emocional sabe se é sentimento ou se é só dependência? Como que ela vai saber se é só sentimento ou só dependência? Na verdade, é sentimento e é dependência. Ela tá totalmente envolvida sentimentalmente e ela tá totalmente dependente daquela pessoa, né? Então, a pessoa que tem dependência emocional, ela não consegue ver mais ninguém. Ela não consegue ver mais ninguém. Se ela é dependente totalmente daquela outra pessoa, quem que ela vai enxergar? Ela não enxerga ela mais, nem filho, nem sonhos, nem carreira, nem mais nada, nem vida espiritual, nem Deus, porque o cara vira o Deus da vida dela. Então ela perde tudo para ficar com aquele cara, né? Para implorar amor e mendiga mesmo, é uma mendiga emocional, né? E vai mendigando aí. Então a pergunta é: como uma pessoa dependente emocional sabe se é sentimento ou se é só dependência? Né? Não existe só sentimento e só dependência. É sentimento e é dependência. Os sentimentos são todos transferidos ali por aquela mulher. Então, se você tem uma saúde emocional, se você é saudável emocionalmente, você não vai se submeter a qualquer coisa. Não se submete. Né? Não se submete a maus tratos na hora. Então, dificilmente uma criança que foi criada com um pai, que deu muita atenção, que deu muito carinho, que supriu essa criança emocionalmente, ela vai ficar com um cara narcisista. Ela não fica. Porque ela busca o que lhe é familiar, tá, gente? Por isso que algumas ficam e outras não ficam de jeito nenhum. É olhar pra raiz. Vão aí pro nosso encontro, que vocês vão entender muito melhor lá no nosso encontro, tá? O encontro, gente, vai ser maravilhoso dia 12 de setembro. Vocês vão entender muita coisa. E nos conhecer é libertador. Porque quando a gente nos conhece na perspectiva do que Deus nos fez para ser. A gente começa a conhecer o nosso propósito. Uma mulher dependente emocional, ela não tem mais propósito, ela não entende mais o papel nela na vida, ela tá totalmente perdida dentro de si, né? Ela já saiu muito dela, muito. Então eu vou falar um pouquinho aqui das consequências da dependência emocional. Tem mais pergunta aí? Adoro as perguntinhas. Deixa eu ver, Cleide, como saber
quando uma pessoa é narcisista. Amanhã eu vou falar. Hoje eu vou falar só da dependência emocional, tá? Mas a dependência emocional. Vem amanhã que eu vou falar todas as características do narcisista, tá? Mas só respondendo um pouquinho aí pra você ficar. Como saber quando uma pessoa é narcisista? Você vai saber como uma pessoa é narcisista quando você vê que ela vai pensar nela primeiro em todos os momentos. Não existe você, ela te diminui, ela te trai e fala que você é louca. Não, você é louca, eu não te traí não. Ela muda a sua percepção dos fatos. Então, por isso que a mulher do lado de um narcisista, ela adoece, tá? Então, ele é maior do que você em tudo. Quer saber se você tá com um narcisista hoje? Eu vou te fazer uma pergunta. Me fala um motivo que você tá do lado dessa pessoa. Você não tem um motivo. Não tem nenhum motivo. Um dia uma mulher me deu um motivo aqui, assim. Falou assim, não, mas pelo menos ele me ajuda em casa, me ajuda com os filhos. Isso aí não é, mas não supre ela emocionalmente, não supre. Ele não ama, né? Ele não ama. Você vai olhar pra ele e falar, meu Deus, esse cara é duro de coração, ele não tem amor. Ele não pede perdão, ele não pede desculpa, ele não erra hora nenhuma. E pelo contrário, quando erra ainda, ele joga tudo contra você. Eu fiz porque você é isso, eu te traí porque você é isso. Você que me levou a fazer isso, né? Então vamos lá, amanhã eu vou falar mais, tá? Vou falar tudo amanhã. As mulheres estão tudo me pedindo aqui, eu vou falar mais, trazer mais os conhecimentos. Aqui, né, gente, a gente não tá aqui pra falar mal desses narcisistas, né, dessas pessoas. Aqui a gente tá pra se proteger. E se a gente não tá bem emocionalmente, porque a única função das nossas emoções é pra nossa proteção. Então o nosso emocional, ele nos protege. Quando você não está usando o seu emocional que Deus criou para te proteger, ele está sendo usado para te adoecer. Então não tem como eu mudar narcisistas aqui, nem essa pessoa que está do seu lado, mas tem como eu mudar o seu olhar para você. Se eu mudar o seu olhar para você e você descobrir sua identidade, você te liberta. Aí você vai ter liberdade de escolha. Aí você vai conseguir falar assim, isso não é para mim mais. Eu não aceito isso mais pra mim, porque eu tenho valor, eu tenho propósito, eu tenho missão. Por que estou me sentindo tão culpada? Por que estou me sentindo uma ninguém? Porque você está deixando o de fora narrar a sua vida. Você está vivendo de sugestões dessa outra pessoa. Essa outra pessoa literalmente dirige e governa tudo que você é. Isso é a dependência emocional. Onde vai ser esse encontro? Vai ser em Matozinhos, aqui em BH. R$150 a inscrição. Vai ser o dia todo e nós vamos trazer conhecimento de tudo. Porque adoecemos do nosso corpo, as nossas emoções, como usá-las. Por que eu estou nesse comportamento, nesse padrão repetitivo na minha vida? Por que eu sou a mesma sempre? Por que eu ando em círculo e não em ciclos? E aí você vai começar a te compreender melhor. Nós vamos falar sobre identidade, personalidade, doenças físicas, por que elas surgem, tudo isso. Então, se você quer saber o conhecimento melhor aí ainda, você pode ir nesse encontro. Porque nós vamos também trabalhar ali com sessões terapêuticas que vai te levar também à própria cura naquele dia, tá? A sua cura aí emocional. E nós vamos trabalhar tudo, espiritual, emocional, físico, tudo lá, tá bom? Então, consequências da dependência emocional aí. Perda da própria identidade. Quem que eu sou? Não sei. Baixa autoestima. Você não tem mais estima. Você não se elogia mais. Você não se reconhece mais. Então, a baixa autoestima é totalmente... Você realmente esqueceu de quem que você é. E agora, a gente precisa fazer você voltar para você. Quem você era antes do narcisista. Quem você era antes da dependente emocional. É para essa mulher que você pode voltar, tá? Outra consequência mesmo, medo constante, né, de perder o parceiro, ansiedade quando existe afastamento. Então, geralmente, mulheres sofrem da dependência emocional e estão com narcisista, eles afastam, trazem insegurança,
Ciúmes e insegurança excessivas a mulher tem geralmente. Dificuldade de colocar limites, então ela se submete aos erros dele, com medo de não ter aprovação dele, ela acaba se submetendo a erros, né, e tudo. Elas perdem até a vida financeira dela. Bom dia. Esqueceu de mim? Não esqueci, não. Jamais. Então, o que acontece? Ela não tem dificuldade de colocar limites nas pessoas, tá? Ela vai se submeter ao erro deles e compactuar com erros e perder seus princípios, seus valores. Perde de si mesmo, né, gente? Aceitações de desrespeito para manter a relação. Então, para manter a relação, o que ela faz? Ele desrespeita e ela pede perdão ainda. Ele desrespeita e ela começa a perder só a pedir perdão por aquilo que ela nem fez, só para manter a relação. Tolerância a comportamentos abusivos, por isso que morre, gente. E eu vou falar aqui com toda clareza, que eu falo para minhas clientes que vai morrer. Empurrou a primeira vez, minha filha, você tá a um passo para ele acabar com sua vida aí. Porque ele age no automático. A raiva dele é excessiva. Pode matar sim. Não acho que não vai acontecer com você. Por que as mulheres estão morrendo na mão desses caras? Porque ele vai mudar. Eu vou mudar ele. Eu vou salvar ele. Ele vai mudar. Não, ele não tem coragem de fazer isso comigo. E a mulher acaba morrendo na mão. E eu falo, as famílias já estão falando, quem vê de fora vê melhor, né, gente? Então a família já fala, larga esse homem não tem nada pra você. E a mulher não consegue largar porque ela é dependente emocional. É a maior coisa você falar pro dependente químico, larga essa droga. Essa droga não tá fazendo bem pra você, pro seu corpo. Olha aí, você perdeu a sua vida. O dependente químico consegue largar a droga? Não consegue. Porque ele acha que aquilo é o melhor pra ele. Ele tá fugindo, ele tá tentando suprir o vazio dele naquela droga. E dependência emocional também é igual ser drogado. Você tá tentando suprir um buraco que ficou lá na sua infância nesse homem, nessa relação destrutiva, abusiva, né, que te diminui, que faz você ser um nada. Bom dia, Bárbara. Dificuldade de tomar decisões sozinha, necessidade constante de aprovação, sentimento de culpa ao se priorizar. Então a mulher ela vai cuidar dela, ela se sente culpada. Medo intenso da solidão, então não é um medo normal não, tá? É um medo intenso, excessivo, que gera crise de ansiedade justamente porque o estado de alerta é constante. Então a amígdala cerebral ela cresce porque você está com expectativa todos os dias naquela pessoa. Será que ele vai me amar? Ai, o que eu vou fazer hoje para ele me amar? Ai, será que hoje ele vai me tratar bem? Ai, será a expectativa que causa crise de ansiedade? Expectativas frustradas, inclusive. Tem um versículo na Bíblia que eu acho que encaixa assim muito bem aqui. Fala assim lá em Provérbios, a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Todos os dias você adia a sua esperança de ver aquela mudança daquela pessoa. Todos os dias a sua esperança, os seus medos nunca são sanados. Você vai adoecer o seu coração porque a esperança que você tem de ter um relacionamento saudável, de ser amada, de ser validada, vai sendo protelada todos os dias, adiada, e qualquer esperança adiada todos os dias faz adoecer o coração. E a crise de ansiedade é o quê? Palpitação. Talvez desde a infância você fez malabarismo para ser amada, aceita, e até hoje você está fazendo malabarismo para esse homem te enxergar, te amar, e você está adiando a sua esperança, vai adoecer o coração. É um versículo da Bíblia isso, tá? Eles comparam as pessoas com presentes caros. É isso mesmo. Sensação de vazio, estar sozinha, comparação constante com as outras pessoas, necessidade de controlar o parceiro para diminuir a insegurança, né? Então eu controlo o telefone, eu quero saber onde é que ele tá. Não, mas ele tá demorando, não, mas ele não me respondeu. Tem ideia o que essa mulher vive, gente? A dependência emocional, ela faz isso, né? Dificuldade de reconhecer o próprio valor, perda de autonomia financeira e emocional em alguns casos. Então, em alguns casos, a mulher perde a vida financeira, tá?
Quase todas as mulheres que eu atendo aqui com dependência emocional que estão do lado do narcisista, eles acabaram com a vida financeira dela. Ela entrega tudo na mão deles. Elas trabalham para agradar eles. Entrega o dinheiro todo na mão deles. E eles ainda, quando saem do relacionamento, deixam elas todas endividadas. Então, o narcisista, ele acaba assim, tá? Você perde a autonomia financeira, emocional também. A dependência emocional, você perde a autonomia de tudo. Você não escolhe a partir de uma consciência. Exaustão emocional e confusão mental. A mulher dependente emocional, ela vive no exaustão. Deixa eu ver as horas aqui. Ressentimento por fazer sempre tudo pelo outro. Ela faz tudo, mas ela nunca é reconhecida. Então imagina o ressentimento. Pô, eu agrado, eu tento fazer tudo certo e nunca eu tenho retorno. E aí a mulher sofre por causa disso. Dificuldade de construir relações mais equilibradas. Medo de perder, necessidade de agradar, abandono de si mesma, tolerância ao sofrimento. Tá normal esse sofrimento aqui, tá normal. Então normaliza o que não é normal. Aceita o inaceitável e aí gera mais insegurança, maior necessidade do outro ainda, porque isso só cresce, não diminui, né? Então, aqui no objetivo terapêutico, tá, gente? Não é ensinar a mulher a não precisar de ninguém, mas é ajudá-la a construir uma relação em que ela consiga amar sem se abandonar. Vou repetir, você pode te amar. E você pode amar o outro sem se abandonar. Então, a dependência emocional pode gerar estresse, ansiedade, urticárias emocionais, aí, problemas de pele, isso parece tudo no corpo, tá? Pode ver isso, se você é dependente emocional, tem crise de ansiedade, tem alguma mancha na pele, tem alguma coceira, tem uma dermatite, tem alguma coisa, né? É importante não afirmar que sintomas físicos sejam necessariamente causados pela dependência emocional, porque elas também podem ter causas médicas e tudo. Mas quem é dependente emocional e está no relacionamento abusivo, vai aparecer alguma coisa no seu corpo, porque você engole tudo todo dia. Você cala suas raivas, você cala suas tristezas, você cala seus medos e esse silêncio vai pro corpo, aparece no corpo, tá? Então, possível manifestações no corpo aí é coração acelerado, respiração curta. Tem a mulher, você já viu aí os vídeos, mulher... Tem mulher que entra pro banheiro e fica assim, eu não vou aguentar. Tensão muscular, dores de cabeça, cansaço constante, alterações no sono, dificuldade para relaxar, tremores, suor excessivo, enjoos, alteração no apetite, bruxismo, porque não fala tudo o que quer, não pode falar, tem que andar pisando em ovos, vai ter bruxismo, tá? Ou tensão na mandíbula, sensação de corpo constante em alerta, por isso a crise de ansiedade, queda de energia e dificuldade de concentração, né? A consequência espiritual aí, agora vamos falar pra gente terminar, porque 9 horas eu tenho que terminar aqui. Coloca a pessoa que ela diz que ama, que pra mim não é amor. Na verdade é medo, não é amor, é medo. A mulher dependente emocional também, ela não ama, o narcisista não ama, mas a mulher dependente emocional também, ela está ali naquela relação por medo e não por amor. Então ela coloca a pessoa amada acima de Deus. Busca no outro a segurança que só Deus pode dar. Tem dificuldade de confiar e entregar. Então ela controla também o tempo todo. Porque ela tem medo constante de perder. Então ela não consegue confiar. Ela não confia em Deus. Confunde apego com amor. Então isso não é amor, é apego. Eu estou apegada a essa pessoa. Eu não amo essa pessoa. Toma decisões apenas para não desagradar, né? Sente culpa excessiva por se posicionar. E aqui agora eu queria muito ler uma carta aqui para uma dependente emocional. E essa carta, deixa eu ver aqui. Essa carta ela é de Deus. Olha que linda essa carta aqui que eu vou ler agora. Carta de Deus para uma mulher dependente emocional. Aguenta aí.
Aguenta aí, coração, porque eu li essa carta que eu chorei. Olha Deus falando nessa carta. Deixa eu ver. Você acha que isso é... Eu não entendi. Ou a pessoa já nasce assim? Não entendi a pergunta. A pessoa já pode nascer assim, gente, se ela tá herdando também um padrão que eu falei aí de antepassados, tá? Vai tudo pra genética, já tem uma predisposição aí, sem dependente emocional. É igual dependente químico aí, mas isso também não é sentença nem condenação. O padrão pode se romper na gente, como eu falei semana passada, numa live aí, tá? Mas eu não entendi a pergunta, não. Eu só entendi o final. A pessoa já nasce assim? Pode nascer, já ter uma predisposição, sim, de ser dependente emocional, tá, gente? Então, minha filha, olha essa carta. Eu sei quantas vezes você colocou a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Sei quantas vezes teve medo de ser abandonada, de ficar sozinha e de não ser escolhida. Mas hoje, quero que você se lembre. Você não precisa implorar amor. Eu já conheço seu coração, conheço suas lágrimas escondidas, suas noites de ansiedade e todas as vezes em que você aceitou menos do que merecia apenas para não perder alguém. Eu vi você se perdendo só para não perder esse alguém. Mas eu não criei você para viver presa ao medo de perder pessoas. Criei você para viver em liberdade. Não confunda amor com dependência. Não é igual. Não confunda cuidado com controle. Não é igual. Não confunda abandono com falta de valor. Não é igual. Olha isso. A ausência de alguém não diminui quem você é. Olha essa carta de Deus aí para você. Você não precisa se diminuir para caber na vida de alguém. Você não precisa aceitar desrespeito para manter um relacionamento. Não precisa abandonar seus sonhos para provar que ama. Filha, volte para si. Cuide do seu coração. Aprenda a dizer não, aprenda a colocar limites. Aprenda a estar consigo mesma sem sentir que está incompleta. Você não precisa de alguém para se sentir completa. Você precisa de Deus para se sentir completa. Caso alguém sair da sua vida, te deixar, eu continuarei com você. E é isso que importa. Quando alguém escolher você, quando alguém não escolher você, eu continuarei lembrando quem você é. Quando você sentir medo de ficar sozinha, lembre-se, solidão não é o mesmo que abandono. E quando você começar a acreditar que precisa de alguém para ser feliz, volte para mim. E lembre-se, você é minha filha. Fui eu que te criei. Você já tem valor. Fui eu que te criei. Você já é amada. Fui eu que te criei. Você não precisa se perder para ser amada por alguém, porque fui eu que te criei. Permita-se construir relacionamentos onde exista reciprocidade, respeito, segurança e liberdade. E se hoje você precisar deixar aí aquilo que está destruindo você, não tenha medo. Soltar não significa fracassar. Às vezes soltar, finalmente, é escolher você mesma. Eu quero ensinar você a amar, filha, sem se anular. Cuidar sem controlar. Permanecer sem se aprisionar. E a partir quando for necessário. Você não nasceu para viver correndo atrás de amor. O amor, ele acontece naturalmente. O amor não se força. Se você está precisando forçar alguém para te amar,
você já deixou de te amar há muito tempo. Você nasceu para viver em amor. Com amor, Deus. Essa é a carta de Deus para você. Se você está responsabilizando o outro, somente o outro, para você se sentir amada, você já se perdeu de si há muito tempo. Porque essa responsabilidade de te amar, de te aceitar, de saber quem você é, não pode ser terceirizada. Essa capacidade, essa responsabilidade de te amar é somente sua. Se você não voltar à sua origem, você sempre vai estar falsificada. Se você não voltar à sua origem, você sempre vai criar um personagem para ser amada. Você vai fazer malabarismo e nada disso nunca vai acontecer, porque essa responsabilidade não é do outro, é só sua. Ninguém pode fazer por você isso, só você. Só você. É lindo, né, Gabi, essa carta, né? Eu chorei quando eu li essa carta. Soltar não significa fracassar. Às vezes, soltar é finalmente escolher quem você é, voltar para suas origens, voltar para a sua natureza, voltar para o seu Criador, que te criou para ter valor, que te criou para ser amada, que te criou para ter propósito, para ter vida, e você tá aí, seca, sem vida. E talvez quando Jesus chega perto de você, só tem o quê? Folhas, ele não encontra nada. Porque você perdeu totalmente a visão de quem você é, nele, criada por ele, criada para a glória dele, criada para viver por ele e para ele. Só que você tá aí vivendo totalmente por uma pessoa que te maltrata todos os dias. Você está preferindo viver para homens, para agradar a homens. É isso que a dependência emocional faz. A mulher está todo dia ali sendo a boazinha tentando agradar a outro alguém e se perdendo de quem ela é. Amanhã chama aí, tá? As pessoas querem ouvir sobre o narcisismo. Vou fechar aqui hoje. Gostaram? Linda a carta, né? Mais alguma pergunta aí? Sobre dependência emocional? O narcisismo, amanhã vocês podem perguntar à vontade, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém se emocionou com essa carta aí? Eu falo assim que Deus ele deve olhar pra gente e vai falar assim, ô filha, por que você tá mendigando tanto? Por que você tá aceitando tão pouco? Eu fiz banquete, né? Eu falo aqui, Deus fez a minha mãe aí, maravilhoso. Eu te criei para sentar no banquete, você tá aí comendo debaixo da mesa, de migalhas. Você tá aí aceitando menos daquilo que eu te fiz para ser. Né? Gente, você não tá desfrutando de quem você é, você não tá desfrutando do seu valor. Você não tá desfrutando do seu propósito, você perde totalmente seu sonho, seu propósito, só para ser dependente de uma pessoa que nem subiu na cruz por você. Né? Eu falo que essa pessoa não subiu na cruz. Ela não deu tudo, renunciou tudo por você. Aliás, o narcisista não renuncia nada pela mulher, né? Nada. Como podemos fazer para não criarmos os nossos filhos dependente emocional? Suprindo eles emocionalmente. Se eles têm recurso agora na infância, eles não vão tá vazios na vida adulta. Eles não vão buscar algo que foi suprido. Você busca água se faltou água. Se não faltar água, você não vai precisar buscar. Porque você foi saciado, você foi suprido emocionalmente. E suprir emocionalmente, quem supre é papai e mamãe, tá? É papai e mamãe. Você pode ver que tem pessoas que são muito mais seguras, decididas, independentes, né? Independentes, né? Tem autonomia, são muito mais, porque pode olhar para a infância. Teve recursos emocionais de pai e mãe. Então, recursos emocionais, quem dá
para você lidar com suas questões de vida é pai e mãe. Se você tá zerada, você aceita qualquer coisa, você paralisa no luto, você paralisa no divórcio, sua vida para. Porque você não teve recursos da infância e não consegue vir para a vida adulta mesmo e dar nada pro mundo. Que hora você começa a assistir? Amanhã, 8 horas, vou estar aqui de novo falando, tá? Sobre o narcisismo, e a gente não vai deixar também de continuar falando aí da dependência emocional. Como é o agosto lilás aí, nós vamos entrar nessa questão para libertar mulheres desde, porque isso é ser escrava. Você não é escrava só de outra pessoa, você é escrava dos seus medos. Dependência emocional não é o outro. Dependência emocional é dependência da sua emoção mesmo. Você depende dela para viver, para escolher os relacionamentos, tá? Então isso é dependência, por isso já fala, dependência emocional, da emoção. Não é dependência do outro. Se você cura esse estado emocional, você vai saber escolher quem que você quer para sua vida. E é sobre isso, tá? Beijinho, então. Deus abençoe também. Eu que agradeço aí a participação, as perguntas, muito bom, tá? Beijinho. Compartilhe aí com quem quer ouvir sobre o narcisismo. Amanhã eu vou tentar entrar um pouco do narcisismo também de pais, chefes, mãe, né? Nós vamos tentar entrar aí um pouquinho se der tempo.